Cristo, nos tempos da sua encarnação, como diz, nos dias da sua carne, isso há 2000 anos, quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos perguntou para Cristo, está em João capítulo 18, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Né? Porque Cristo havia dito que ele veio, Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos fala, o que é a verdade? E aí o versículo seguinte diz que Pilatos, perguntando isso, se retirou. Aí a questão da leitura é complicada, porque a leitura nem sempre a pessoa não consegue extrair o sentido do que se diz. Quando ele pergunta o que é a verdade, é uma pergunta. Mas a pergunta é uma pergunta de quem pergunta porque quer saber? É uma pergunta retórica? É uma pergunta como quem coloca em dúvida o que se diz? Essa é a grande questão. E o texto dá a prova. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele não está perguntando, Jesus, o que é a verdade? Ele não está querendo saber o que é a verdade. A prova é que ele fala, o que é a verdade, vira as costas e sai. Ou seja, ele está, quando Cristo diz, eu vim para dar testemunho da verdade. Então, quando Pilatos diz o que é a verdade, eu chego a duas conclusões fundamentais. A primeira, que ele está dizendo assim, não há verdade. De que verdade você está falando? Não existe essa tal de verdade. Ou seja, ele ou anula a possibilidade da verdade, porque essa pergunta, o que é a verdade, seria uma mera pergunta retórica para colocar em dúvida o que foi dito. É como que ele dissesse afirmando, a verdade não é nada. Se você está justificando que você veio dar testemunho da verdade, eu digo que a verdade não é nada, ponto. E me retiro. Ignorar a verdade ou o fato de haver verdade. Ou então, ele estaria relativizando a verdade, e se for esse o caso, já seria uma semente, um prenúncio da pós-modernidade, né? A pós-modernidade, ela se instaura com o niilismo nietzschiano, em que a verdade agora é totalmente relativa. E isso se vê claramente nos dias de hoje. Dentro das igrejas evangélicas, no meio acadêmico teológico, no dia a dia das pessoas. Né? Uma das questões que eu vou tratar aqui, o porquê eu vou tratar da série de aprofundamento espiritual a partir do domingo, um dos motivos, além do que eu já falei, é o fato de que nós, hoje, século 21, no nosso atual momento político, estamos sendo afetados tão profundamente pela política, ou pelas ideologias políticas. E ideologia não me refiro somente à esquerda, ideologia é qualquer forma de ideia, de tal maneira que nós estamos esquecendo do Evangelho. Estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo que nós temos fundamento para viver, para pensar, para agir. E estamos agora pensando igual Nietzsche, estamos pensando igual Rousseau, estamos pensando igual Karl Marx, estamos pensando igual fulano, igual Beltrano, e isso quando se sabe que está pensando semelhantemente, que às vezes nem sabe por que está pensando aquilo, por mera influência. Nós estamos pensando e procedendo nosso pensamento de maneira tão irresponsável, desculpa eu colocar desse modo, que parece que nós não temos paradigma de pensamento mais. O Evangelho não é para nós mais referência. Mas como assim? Eu sou cristão ou eu sou o quê? Vem Jesus, ele fala, o meu reino não é deste mundo, ponto. Se não é deste mundo, aí Paulo fala, portanto buscai as coisas lá de cima. Mas eu não estou sabendo de nada nem lá de cima, nem desse reino lá de cima, é tudo aqui de baixo. Então nós temos que recuperar muita coisa. Aí tá aí o Porta dos Fundos fez aquele filme lá, do Jesus gay. Aí os crentes estão discutindo isso. Estão alarmados com isso. Aí um xinga o Porta dos Fundos, o outro vai lá, toca fogo, queima, quebra lá o estúdio deles. Aí o outro grava um vídeo para falar, para condenar, tal. E agora foi a música agora lá do enredo, samba enredo lá da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Aí é outra discussão. Só uma perguntinha, vem cá. Jesus veio a esse mundo, não veio? Ele veio. Ele sofreu mais ou menos do que nós pensamos que hoje estão falando mal dele. Ele sofreu ignomínia, foi xingado, cuspido, batido, humilhado, tudo que pudesse fazer com ele fez. O que ele respondeu a essas pessoas?
E por que nós estamos respondendo agora? Não, por quê? Nós não somos cristãos. Cristão não fala nada. Cristão não vai atrás de briga. Cristão fala: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas se for assim, vai chegar onde? Vai chegar quando você também for crucificado. Ponto. Porque esse é o cristão, o espírito cristão é esse. O mundo vos odeia porque primeiramente odiou a mim. E a vossa luta não é contra carne nem sangue. E não é por força nem por violência. E é mais do que natural que o mundo persiga Cristo. É normal, é. Não é normal a igreja persegui-lo. Não é normal a igreja querer usar de violência para defender Jesus. Como se Jesus quisesse defesa. Ele diz: embainha tua espada, bora, esse é o evangelho. O evangelho ordena: guarda a espada. No evangelho não tem espada. O evangelho tem que transformar as espadas em arado para cultivar. Então nós estamos perdendo a noção do evangelho. Nós, eu falo, é a humanidade, os homens, a igreja de Cristo de modo geral. E o DEVAP, sobre o qual eu sou responsável, a quem Deus me responsabilizou, não pode por aí. Não podemos, não, jamais. Podemos ser 30 pessoas. Deus só nos deu esses. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Pode ser que você resolva viver de outro modo, não tem problema. Mas, enquanto ministério, nós temos que ter direção. Temos que ter direção. Nós temos que ouvir o evangelho, isso tem que estar claro e claríssimo para nós. Pastor, mas nós não temos que nos posicionar? Tem. A melhor maneira de você defender os valores do cristianismo ou do evangelho é vivendo-os. Quem quer defender Jesus aqui? Não é boa. Pode levantar. Ou seja, não, pode, não tem problema. Eu quero defender Jesus. Qual é a maneira? Vivendo. Ah, mas Jesus não é gay, não. Chamou de gay, não é gay. Um é viva Cristo e mostre quem é Cristo. Deixa que eles vejam quem é. Deixa que eles vejam, ué. Agora você falando que Jesus não é gay, eles vão acreditar que Jesus não é gay. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Então, assim, nós precisamos de construir uma vereda, né?